Convidamos agora ao palco para apresentar a inédita pesquisa mundial baseada nos inputs e nos insights de líderes sêniores especialistas, o futuro do loyalty no varejo, o General Manager da Brasil, da ICLP Collinson Group, Danilo Vasconcelos. Por favor, Danilo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. A gente tem um conteúdo bastante extenso sobre o futuro do loyalty, e eu tentei resumir ao máximo, não sei se eu consegui, talvez eu tenha que correr um pouquinho, mas a boa notícia é que no final eu deixo um e-mail para quem quiser receber o white paper completo do assunto. Apresentando rapidamente a ICLP, nós somos uma agência, a primeira agência global de loyalty end-to-end, a gente tem 25 anos de experiência, 16 escritórios em 12 países, um deles Brasil, nos 5 continentes. Ali tem alguns clientes que a gente trabalha há bastante tempo. Aqui no Brasil a gente tem uns 4, 5 clientes importantes, mas eu não posso, infelizmente, citar em público. Bom, futuro do loyalty no varejo. O que a gente fez? Não sei se vocês conhecem a Future Agenda, é uma organização mundial cujo objetivo é prever o futuro de alguns temas de interesse, vamos chamar, global. Aí você tem futuro das cidades, futuro dos meios de pagamento, futuro da questão da água e assim por diante. Uma dessas questões, do ano passado, na rodada do ano passado, foi o loyalty. E nós patrocinamos 12 workshops em 8 países, com 110 líderes relevantes e sêniores não só do loyalty, mas de algumas empresas que utilizam loyalty, entre elas o varejo. A gente saiu daí com um resumo de 10 pontos, que vamos dizer que podem resumir o futuro do loyalty no varejo, na visão desses 110 líderes. Obviamente, em cima disso, tem um pouco de análise que o nosso grupo fez, né? Então, a primeira questão é o consumidor heterogêneo, o mundo digital social. Acabou, ou vai acabar, na minha visão já acabou, aquela questão de você definir uma segmentação, um público baseado em dados demográficos, né? Homens, mulheres, têm mais dinheiro, têm menos dinheiro, moram ali ou moram aqui. Isso, na verdade, é passado, né? Isso é uma coisa que você não usa mais para definir um tipo de consumidor. Mais complicado do que isso, as pessoas têm mais de uma identidade. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma identidade no LinkedIn, trato de alguns temas específicos, mais corporativos, tenho uma outra identidade no Facebook, talvez uma um pouco diferente no Twitter. Então, assim, eu sou uma pessoa que tenho 3 identidades, no mínimo, assim como a maioria de vocês. Todo mundo aqui deve estar no Twitter, pelo menos no LinkedIn e no Facebook. Então, como é que vão me definir? Quem sou eu, do ponto de vista de perfil? É um negócio bastante complicado, né? Uma forma de fazer isso é você entender quem são as pessoas com quem eu me relaciono. Então, se eu me relaciono muito com pessoas ligadas à saúde, à comida orgânica, que é o caso da minha esposa, você pode entender uma faceta da minha identidade por ali. Então, aquele antigo ditado, diga-me com quem andas e direi quem tu és, na verdade, ficou um ditado extremamente moderno hoje, do ponto de vista de identificação de pessoas, né? Uma outra coisa importante é que as pessoas estão cada vez mais querendo compartilhar, ou economia do compartilhamento, Uber, Airbnb. Então, eu quero mostrar para as pessoas que eu fiz uma coisa legal, ou que eu resgatei um prêmio legal, e isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente quando pensa em loyalty. Isso tudo significa o seguinte, não só para o varejo, mas talvez principalmente para o varejo, por causa da dinâmica. A questão de dados, de Big Data, de análise de dados, é uma questão que vai ser crucial e um grande desafio para o varejo. Uma inspiração, a gente sempre tenta colocar que seria um case, né? É um banco alemão, que é o Fidor, que ele fez uma campanha em que ele aumentava a rentabilidade da poupança em função do que as pessoas davam de like nas redes sociais. Então, foi uma experiência, foi uma questão de relacionamento compartilhada. Então, eu ia lá, dava um like, eu, de repente, falava para o meu amigo, e esse amigo meu ia lá, então ele ia subindo, ele, no máximo, dobrava de 0,25 para 0,5, mas imagina só, quer dizer, uma empresa do mercado financeiro, entre aspas, brincando com o Facebook para engajar os seus consumidores no processo de relacionamento. Consumidor multicanal.
esse slidezinho, esse chart aqui é de uma outra pesquisa que a gente fez, que se chama Mass Affluent Survey. O resumo dele é o seguinte: os Mass Affluents, que são as pessoas, o top 5 da pirâmide, top 6, os 6% mais ricos da pirâmide, eles têm, em média, hoje, globalmente falando, 5 devices. Então, quando você vai se relacionar com eles, você tem que falar, como é que eu vou me relacionar em 5 devices diferentes? Chegando até o relógio inteligente. São telas diferentes, são consumos diferentes, quer dizer, eu consumo relógio diferente do jeito que eu consumo iPad, do jeito que eu consumo computador ou iPhone. Como é que você vai fazer esse processo? É um super desafio, né? Isso tem a ver com share of screen, no final. Uma inspiração dentro desse conceito é uma empresa de pet, no Reino Unido, que lançou um programa e se tornou o programa de fidelidade o maior programa de fidelidade de pets do Reino Unido, né? O que é interessante aí? Você tinha uma conexão com o mobile e uma conexão com loja física. Então, esse tipo de coisa eu vou falar durante a minha apresentação, se der tempo, porque eu já perdi 25% do tempo. Vamos lá. Isso é um negócio muito interessante, quer dizer, todos os varejistas hoje têm ou estão para ter um app. Agora, esse app é utilizado? Esse número é muito forte, quer dizer, de 1,5 milhão de apps que você tem para baixar, você gasta 80% do tempo em 5 deles. Então, vão usar o app? Ou eu estou fazendo um app porque todo mundo tem app e eu preciso ter? Que é mais ou menos o que aconteceu no início da internet, né? Eu preciso criar um site porque todo mundo tem um site, mas o site não tinha nenhuma conexão com o negócio. Hoje é diferente, era, na verdade, uma revista online, né? Então, a coisa certamente deve evoluir um pouquinho. Isso aí é mais para a gente, vamos dizer, pensar junto. Curadoria de conteúdo que influencia a fidelização, que é o terceiro item. Os consumidores, cada vez mais, se reúnem em comunidades, manifestando apoio e compartilhando opiniões. O que, às vezes, desculpa a palavra, é um saco. Quem não passou por irritação durante as manifestações políticas com pessoas que você gosta e você ficou extremamente irritada com opiniões que você fala, não acredito que essa pessoa está pensando isso, é a favor daquele ou é contra esse. Então, isso é uma coisa que é uma realidade hoje entre nós, e assim é o nosso consumidor, né? Seja do varejo ou de outra indústria. As pessoas gastam, em média, 490 minutos por dia consumindo mídia. Bom, basta você sair aqui na frente, quem estiver aí fora vai estar assim, no celular, né? A pessoa basicamente passa o dia inteiro na mídia. Essa é a mídia que você vai precisar usar para falar com esse consumidor. Como é que você vai falar com ele? Você não vai mais falar com ele pensando, não, eu vou fazer um spot de 30 segundos na Rede Globo, enfim, isso não existe mais. No Brasil existe, mas vai acabar. Cada vez mais as pessoas estão em outras mídias, estão naqueles 5 devices que eu estava falando. Como é que você vai conversar com essas pessoas? E a boa ou má notícia é que isso aí a previsão é que isso vai crescer. Ou seja, daqui a pouco a gente está falando, em 2017, 506 minutos, né? Principalmente a mídia digital. Um conceito importante que apareceu nas conversas com esses 10 líderes é que, do ponto de vista de fidelidade, a ideia não é mais entregar um benefício, entregar um prêmio, entregar ou que seja uma experiência. Você tem que envolver aquele consumidor. Interessante a palestra aqui anterior falando de experiências, né, das lojas da Decathlon, por exemplo, das lojas físicas, tirando a questão do produto e olhando a experiência. Bate muito com o que a gente verificou nesses workshops nos 8 países que a gente fez. Novas formas de interagir com o consumidor, né? Cocriação, criar junto com o consumidor, crowdsourcing, né? Conversas individuais, mas não é aquela conversa individual do call center, é uma conversa individual, até pode ser automatizada, mas baseada em inteligência, né? Eu pedi para o meu consumidor para ele deixar eu compartilhar com a minha base que ele fez um check-in na minha loja. Como é que eu faço isso? Entre outras coisas, através de programas de fidelidade, que agora não estão mais dando pontos só porque a pessoa comprou ou transacionou comigo, mas porque ela se comportou de alguma forma que, para mim, é interessante. Então, você está trocando pontos não por venda, mas por mídia. Muda todo o conceito de business plan de um programa de fidelidade. Esse é um caso também interessante da ASUS, que é uma varejista que está nos Estados Unidos, Europa, China, Austrália. Eles estão usando no e-commerce conteúdo gerado pelo próprio consumidor para vender uma roupa, por exemplo. Isso aí é crowdsourcing, vamos chamar assim, ou co-criação, né? E isso aqui não é um varejo pequeno, não sei quem de vocês conhece, mas isso aqui é um varejo gigante. Ele está fazendo isso no seu processo de relacionamento. Então, o insight aqui é assim, as pessoas estão always on. Não tem mais aquela coisa de elas vão assistir TV no horário nobre. Esse negócio de horário nobre, tudo bem, ainda existe, porque o nosso país é um pouco
tem um pouco de idiosincrasias, mas daqui a pouco a gente vai estar muito alinhado com outros países, né, onde você não tem uma rede de televisão dominando, sei lá, 40%, 50% do mercado. Millennials, quem já não ouviu falar, né? Do ponto de vista de loyalty, eles são, por um lado, os early adopters, ou seja, você lança uma coisa nova, eles vão aderir. Por outro lado, se você não tiver consistência, se você não migrar do eixo custo-benefício, que é o eixo da geração X, que é a minha geração, eu quero ter um preço legal e eu quero ter um call center que funcione, ainda sou assim, acho que sempre serei. O Millennium quer saber primeiro o seguinte, se essa empresa tem um custo consciente. Ou seja, se essa empresa, de fato, faz coisas que não adianta só falar, se ela realmente está preocupada com footprints, se ela realmente está preocupada com a água, com o bem-estar das pessoas. E não dá para você enganar um millennial, porque se você enganar ele, você dá um tiro no pé, porque ele vai contar para 1 bilhão de pessoas no Facebook e vão viralizar isso, né? As marcas precisam, de fato, serem conscientes, né? E os programas de fidelidade têm que não só entregar essa verdade, mas viver essa verdade. Então, quando eu falo de engajar consumidores em redes sociais, uns 490 minutos, se você, de fato, for uma empresa verdadeira e souber usar isso com inteligência, você consegue trazer o consumidor para o seu lado para ele te ajudar a divulgar a sua marca, de um jeito muito mais crível do que você fazendo um anúncio numa revista, né? Aqui tem um exemplo também de um varejista. Ele conseguiu 25% dos membros do programa dele através de recomendação, e ele tem uma pegada filantrópica muito interessante. E não é aquela coisa de, no meu programa eu consigo doar para aquele lugar. É muito mais do que isso. É engajar, é doar, manter informado, é dizer que, de repente, você está ajudando aquela criança com aquele nome, você escrever uma carta para aquela criança. É muito mais do que simplesmente, eu consigo transferir pontos para doar, e aí morre o assunto. Não, isso aí não funciona. Tá? As decisões de compra dos millennials vão estar sempre sendo influenciadas pela motivação do compartilhamento. O que significa isso? Se você ficar olhando o Facebook, principalmente os millennials, é aquela coisa, né? Só coisa boa. Eu fiz aquilo, eu encontrei tal pessoa, eu viajei para tal lugar. A gente também é assim, mas os millennials são mais. Então, se você dá um motivo legal para ele compartilhar, para ele ficar bonito na foto com o seu capital social, ele vai fazer isso. Se você ainda der ponto para ele, de um programa que é relevante, ele vai fazer mais, né? Aqui alguns dados de outras pesquisas que a gente fez. 73% dos millennials fazem compras diretamente em seus celulares. Os millennials são nós daqui a 5 anos, 10 anos. Tudo bem, tem gente que eu sou um pouquinho mais velho, mas, enfim, é mais ou menos isso, né? Colaboradores fiéis. É muito comum você ter as agências de B2B e as agências de B2C. Nós, por exemplo, somos agências B2B e B2C, porque a gente acredita no círculo virtuoso, que é o conceito de pull and push. Quer dizer, o programa de fidelidade empurra um produto ou um serviço para o consumidor. Puxa o consumidor. E o vendedor da loja, ele empurra aquele produto, desde que ele esteja comprado com você. Então, a gente tem alguns projetos que a gente está fazendo pitches agora, com programas de fidelidade que são muito legais, só que quando você vai para o ponto de venda, e ainda tem um turnover muito alto, que é uma outra questão, o programa de fidelidade morre ali. Porque a pessoa ou sabota, ou não sabe o que está acontecendo, você pergunta alguma coisa para ela, aquela propaganda maravilhosa, e-mail, você chega lá, mas me explica, como é que funciona? Não sei. Como assim? Se você faz tudo isso e o seu colaborador não está envolvido nesse processo, né? Outra coisa que saiu interessante, né? O loyalty, na segunda metade dessa década, quer dizer, até 2020, ele certamente vai precisar ter um rosto humano. Só que esse rosto humano vai ter por trás muita inteligência de dados. Você vai numa loja de roupa, a pessoa vai te chamar pelo nome, não porque ela gosta de você, pode até gostar, mas porque ela vai estar treinada, estimulada e amparada por ferramentas para te chamar você pelo nome e conversar com você como se você já se conhecesse. E é isso que as pessoas querem. A Harrods, que acho que muita gente conhece, foi cliente nossa na Inglaterra. Eles foram comprados pela Qatar Holding e passaram a dar um foco violento na questão de engajar os funcionários. E hoje eles estão com números muito interessantes e diferentes dos concorrentes. O principal deles é que 91 dos funcionários já afirmaram que eles têm orgulho de trabalhar naquele varejista. Isso é tudo, né? Insight. O trabalho já não é mais apenas um meio para um fim.
ele é o fim, ele é o em si. Quer dizer, eu não trabalho, cada vez mais as pessoas estão mais assim, eu não estou aqui para sobreviver, eu estou aqui para viver. Eu não vou trabalhar para sobreviver. O trabalho faz parte da minha vida, eu preciso gostar daquilo. Esses são os millennials, e alguns de nós. 6, aqui eu falo da relação direta entre mobile payment e loyalty. Na verdade, mobile payment e loyalty é a mesma coisa que cartão de crédito e loyalty do ponto de vista de relação. Você hoje não teria um cartão de crédito que não tem um programa de pontos, por default. Então, o mobile payment está começando, e o loyalty tem muito a interagir com ele ainda do ponto de vista de gerar benefícios, não só para a empresa, porque mobile payment precisa acontecer, porque leva à conveniência, que é uma outra questão que foi falada aqui já, mas também porque aumenta as vendas. Não sei quem de vocês tem o app da Starbucks, mas é um app que ele trata de mobile commerce, ele trata de meio de pagamento, ele trata de fidelização, ele traz conveniência. Você evita a fila, você paga, você acumula pontos. Então, é uma inspiração no sentido que tangibiliza o conceito que eu estou falando aqui. 7, estabelecer relacionamentos relevantes. Aí é uma questão muito interessante, que é a questão de recompensas. Quer dizer, eu tenho aqui um programa de fidelidade que me dá recompensas. Quais recompensas? O que vocês estão me dando? O varejo está mudando, inclusive fisicamente. O programa de fidelidade tem que acompanhar, ele não pode ficar igualzinho, do tipo, eu transfiro aqui para aquela coalizão, transfiro para lá e vou viajar. Não, isso aí está morrendo. E eu venho falando isso, inclusive, há mais de 2 anos. O varejista precisa trabalhar com conceitos de tempo real, de ampla gama de tipos de recompensa. Precisa trabalhar com novas formas, real, por localização, chamar a pessoa pelo nome, como eu falei, eventos especiais, experiências. Aqui é uma outra pesquisa que a gente fez, que eu peguei um resumo de um slide, mas só para vocês terem uma ideia. Uma pesquisa global. 42% dos respondentes sentem que programas de fidelidade que oferecem apenas recompensas core, que é aquela, eu fico 10 noites aqui, eu ganho outra. Se for só isso, esse programa é considerado ultrapassado. 40% dos participantes que tiveram uma experiência positiva de resgate disseram que compartilhariam isso com os amigos. E, mais que isso, que incentivariam essas pessoas a participar do programa. Isso é muito forte. Então, os programas, em resumo, eles precisam ser liderados pelos consumidores, ter a questão de real-time e de instantaneidade, ter elemento de surpresa, porque você não pode ter uma coisa que você está esperando. Se eu fizer 10 vezes isso, eu... Não, de repente eu ganho uma coisa do nada. Você precisa causar um suspiro no consumidor. Experiências, conveniência. O programa de fidelidade pode trazer conveniência. Quando eu comecei a estudar loyalty há muito tempo atrás, eu lembro de um case que era de um varejista, talvez alguém aqui até lembre, em que um dos prêmios mais interessantes tinha a ver com estacionamento. E não era que você ganhava o estacionamento, você tinha lugar garantido se você fosse uma pessoa com um segmento alto no programa, naquele varejista, você chegava lá, você tinha garantia de que você ia ter um lugar para parar o carro. E isso foi visto como uma coisa fabulosa para os consumidores. Ou seja, quanto custa isso? E aí tem uma questão que a gente, se der tempo, vai falar um pouquinho. O conceito de loyalty sempre foi baseado na criação de uma troca positiva de valor. Isso é um tema muito importante. Quer dizer, quanto mais você fizer aquilo, mais eu te dou isso. E isso tem um valor monetário percebido. A questão não é mais o valor monetário percebido, a questão é o valor percebido. Não interessa quanto custa aquilo. Então, quanto custa um estacionamento, uma vaga? Garantir uma vaga. A vaga está lá, você está pagando IPTU, no caso do Brasil, você garante isso para o consumidor. Quanto custa? 0. Quanto vale isso para o consumidor? Priceless, como diria o principal patrocinador aqui do evento, que é a Mastercard. Então, isso é uma questão muito importante. Desculpa, só voltando aqui um segundo. Ali em cima está o que as pessoas, numa pesquisa de Mass Affluent Survey que a gente fez no mundo inteiro, quer dizer, o que está lá em cima? Tempo para ficar com a família, basicamente a questão de qualidade de vida. Mais do que viagem, mais do que produto, qualidade de vida. O que é isso? Experiência. Como é que você faz isso? Conveniência é uma coisa. Quanto custa a conveniência? Para o loja talvez nada, porque, na verdade, eu já vou ter que fazer isso, porque senão eu morro. Então, você começa a mudar um pouco a questão, de novo, financeira do programa de fidelidade, porque você está tornando esse programa um pouco mais valioso. Um exemplo é do Uber, junto com a Max, que você consegue, em tempo real, gastar o seu ponto ali numa questão moderna, de compartilhamento, que é uma coisa que é interessante para os millennials. Isso é um case real.
E acho que o grande insight é o que falei, não precisa necessariamente uma recompensa estar ligada a pontos ou gastos transacionais. Ela pode estar ligada a formatos digitais. Então, por exemplo, quanto custa uma revista digital? Para você comprar custa R$10, mas para fazer não custa nada, porque o custo por impressão ou por revista adicional é zero. Então, cabe aí uma conversa. O conceito de digital ele pode ser, no limite, zero, dependendo da negociação que você fizer com o dono daquele produto digital. Né? Interessante, não sei se vocês já ouviram falar da Sainsbury, que é a concorrente, que agora passou de novo a Tesco na Grã-Bretanha, eles tiveram que simplesmente diminuir pela metade o valor intrínseco dos pontos, porque não estava fechando a conta. Então, imagina que você tem um programa de fidelidade, você fala, olha, o meu cliente, é o seguinte, eu vou cortar metade do seu dinheiro. Acabou. Né? E isso é um perigo para o varejo. Se você lança um programinha tradicionalzão e clássico, você vai enfrentar esse problema, a não ser que você lance ele de uma forma um pouco mais inteligente. Tá? Administração de dados pessoais. Aqui é um dado bastante interessante, que falou-se muito lá, que é o seguinte, cada vez mais as pessoas vão ter consciência do valor que... Eu tenho uma consciência enorme do valor que meu dado tem para as principais empresas das quais eu compro. Se elas não tratarem bem o meu dado, isso vai ser um problema. Eu vou atrasar 3 minutos. Vai abrir o alçapão? Como alguém me falou? Falaram que abriu o alçapão, rapidinho. Aqui, em termos de tempo real, só um exemplo. Isso aqui é uma empresa de tecnologia que eu tive o prazer de conhecer recentemente, é uma startup canadense, que trabalha com som. Então, você tem um código no seu celular, o comercial que está passando na televisão também tem um código, eles transmitem um som inaudível para o ser humano, e esse som que sai do comercial ativa o seu celular e aparece ali uma mensagem para você, que pode ser, por exemplo, a roupa que você está vendo naquele show, e você clica e compra em tempo real. Todo mundo sabe que o celular é a segunda tela quando você está vendo uma televisão. Então, esse é um negócio bastante interessante. Você pode levar a pessoa, inclusive, para o endereço físico. Eu vou pular, porque eu não vou conseguir a questão de credibilidade. Aqui só fala que a Home Depot e a Target tiveram recentemente um problema enorme, porque eles foram hackeados e foram roubados os dados de milhões de consumidores. Então, se eu sou um consumidor, prezo minha informação e sei o valor dela, se a empresa com a qual eu estou transacionando não garante para mim que vai tratar meus dados com segurança, eu talvez não acredite mais nessa empresa. Isso é um negócio bastante sério. Bom, último slide, a gente falou sobre o futuro do loyalty no varejo, muito rápido. Eu vou deixar um e-mail depois para quem quiser um white paper razoavelmente extenso. Aí eu deixo uma pergunta para vocês, uma brincadeira. E o futuro do varejo no loyalty? O que significa isso? Você hoje tem, eu vou passar um vídeo de 30 segundos, hoje você tem, a gente tem um case na Austrália, por exemplo, de um banco australiano, que ele fez uma parceria com o varejo e você resgata os pontos direto no varejo. Isso para o varejo o que é? Dinheiro novo, mais rentável, porque não passa na cadeia de pagamento, e traz novos clientes. Né? Então, eu só vou passar esse vídeo de 30 segundos, por favor. This is exclusive to CommBank Awards credit card customers, and it's simple. You can just go to any Myer store and choose anything you like. Then, just present your card to a Myer team member at a register and ask to pay with points. You'll see the dollar value of the points you can spend. Then, there are 2 ways of paying with points. You can pay for the whole purchase with points only. Just points, please. Or you can pay with points plus pay, using a combination of your available points, plus paying with your CommBank Awards credit card or any other payment method accepted at Myer. Either way, next time, just ask in-store to pay with your CommBank Awards points instantly. Only available for CommBank Awards credit card customers. Bom, gente, é isso. Obrigado. Desculpa a correria. Foram só 20 minutos. Quem quiser mandar um e-mail para a Daniela, que é do meu time de marketing, que deve estar em algum lugar por ali, ela vai ter o prazer de enviar para vocês o white paper em português para vocês lerem. Obrigado.